a gente, quando recebe na clínica, quando a gente tem essa formação, é uma coisa assim de. O coração meu ficava sempre do tamanho de uma ervilha, porque eu sou muito pela criança, por quem está passando essa dificuldade, né? Porque, confessamente, eu fui descalcúlica muito tempo, né? Até eu me entender, demorou. E eu não tive quem me ajudasse. E eu passei uma trajetória escolar de Fundo 1 e Fundo 2 extremamente massacrada pela matemática, né? Bom, isso daí do TDA, gente, pode ser confundido com preguiça, viu? Ou desinteresse. Ah, mas ele é muito relaxado. E, nossa, não se interessa por nada, não presta atenção quando a gente fala. Não consegue. Presta atenção. Ele é subdiagnosticado ou rotulado de uma maneira, assim, de acordo com o senso comum. Não, não pode ser assim. Temos que fazer de maneira que ele tenha uma avaliação diagnóstica correta para que ele comece a ser atendido, né? Tem até um livro muito interessante, eu acho que não sei se eu vou colocar depois quando o vídeo for para o ar, um livro chamado No Mundo da Lua, que é do Paulo Matos, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu vou dar aqui muitas dicas, gente, de coisas que nós temos, embora a sede de alguns seja em São Paulo, mas você tem acesso no Brasil inteiro a essas instituições. Então, a ABD, Associação Brasileira de Dislexia, Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o AMA, que é a Associação dos Amigos do Autista. Nossa, a gente tem muitas. Ao longo das nossas falas, eu vou lembrando e vou contando para vocês, porque isso ajuda, né? Vocês sabiam que a ABD, a neurociência, claro, que pesquisou isso, a questão médica também, não é? Dos oftalmologistas, enfim. Existe óculos para disléxico? Nossa, mas como assim? Entra lá lá na Associação Brasileira de Dislexia, que você vai ver de que se trata. Olha que coisa incrível, né? Graças a Deus a ciência está evoluindo e ajudando mais, né? Agora, falamos do TDA, então até aí, ok. Mas quando tem o H, aí é que mora a dificuldade, às vezes, de compreender que essa criança não é sem educação, que ela tem que parar, não adianta falar alto com ela, porque é a mesma coisa que você mandando ela parar, simplesmente mandando parar, dando uma ordem, é como se você quisesse que uma pessoa que tem Parkinson parasse de balançar a bengala. Não tem como, é neurológico. Ela não consegue. Então, a gente, a princípio, quando é muito intenso, né, a medicação, sim, é necessária, mas temporariamente, porque aí você vai trabalhar essa questão e vai trazendo, então, ferramentas para que ele consiga se autorregular. E aí a medicação pode ser desmamada e amém, Jesus, né? Porque o cérebro da criança é um negócio em formação. Então, a medicalização, eu acho que eu estou aqui pensando em fazer um vídeo falando só sobre medicalização, sabe? Isso é importante, é sério, né? Mas eu quero juntar mais elementos científicos e tal para trazer isso aqui com segurança para vocês, no sentido de fundamental que estou dizendo. E o TDAH do tipo combinado quando tem as duas coisas, a desatenção e a hiperatividade. O TEA compromete, como eu falei, a comunicação, a interação social, às vezes não quer fazer conexão visual, enfim. Os principais sinais são esses, né? Que comumente o pessoal percebe, mas não vamos julgar por esses sinais. Dificuldade de interação social, não quer contato visual, não gosta de ser tocado, prefere brincar sozinho, tem um hiperfoco muito nítido, por exemplo, se interessa muito por mapas, né? Parte geográfica. Então, nossa, sabe, vamos aí, um caso que eu tratei, um deles, né? O garoto de
anos, ele sabia, assim, a maioria dos rios, oceanos, mares, afluentes, tudo do Brasil. Gente, nesse país de dimensões continentais, ele sabia tudo. O hiperfoco dele era nisso, ele amava isso daí, né? Tinha até, a mãe comprou até um mapa grande, né? Um mapa hidrográfico, que, nossa, aquilo era o céu para aquela criatura. E qual o problema, né? E, assim, em sendo adulto, essa criatura deslanchou bastante e chegou a um alto cargo numa instituição, mas até hoje, um pai de família maravilhoso, mas até hoje não faz contato visual. Conversa, flui, nossa, na área de cálculo, lógica, incrível, mas é um TEA. E aí? Isso não quer dizer, gente, isso não é uma sentença de fracasso, entendam isso. Nenhum dos testes, nenhum dos transtornos são uma sentença de fracasso, de maneira nenhuma. Tá? Sensibilidade sensorial, por exemplo, o TEA, se ele tiver aversão a algum tipo de textura, se tiver um alimento que parece aquilo, ele vai rejeitar, não vai querer, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então, ele se incomoda, às vezes, com texturas, às vezes com som, com luzes, com odores. E se alguma coisa remete a essas aversões, ele vai rejeitar. Lá no processo de aprendizagem no ambiente escolar, tá bom? E outra coisa, criança que tem, aprendente que tem TEA, ser humano, né? Ele não gosta muito de mudar sua rotina. Isso desacerta ele completamente. Desacerta muito. Tem um autista maravilhoso, ele chama Marcos Petri. Se vocês tiverem a curiosidade, ele é um TEA nível 3, e a história dele é linda. Vocês procurem acho que é no Insta ou no YouTube da Mayara Gaiato, que é uma especialista em TEA, e então ela fala assim, que o Marcos Petri é o sonho de consumo de quem é especialista em TEA, porque esse garoto, ele foi diagnosticado com uma semiparalisia quando nasceu, teve muitos problemas de saúde. Aos 6 anos, ele foi diagnosticado com TEA. Nossa, aí isso era de menos, né, para os pais que estava tendo tanto problema, disse que ele não ia viver nem até 3 anos, e ele já estava com 6. E hoje ele é um adulto, gente, que palestra, que tem o canal dele. Gente, incrível, incrível. É um negócio, assim, de emocionar, né? Então, a habilidade, ele é daquele autista que tem de balançar o corpo, bater as mãos, assim, agitada, quando está, principalmente quando ele está se expressando, ecolalia, aquela coisa de repetição, né? Ele tem tudo isso. Mas, nessa disfunção, nessa questão do neurodesenvolvimento, desse transtorno, ele aprendeu violão, por exemplo. Uma coisa muito difícil para quem tem esse nível tão intenso, né, do transtorno. Então, Marcos Petri, no canal da Mayara Gaiato. Hashtag fica a dica, vocês vão se emocionar, eu garanto, tá? Então, gente, eu acho que a gente abriu um leque, falando algumas coisinhas para vocês sobre esses assuntos que a gente vai desenvolver ao longo desta série que a gente começou hoje, tá? Então, são apenas alguns desafios que podem ser encontrados e que vão afetar, claro, o desenvolvimento, a aprendizagem das nossas crianças, né?